Boa noite a todos, muito bem-vindos a um novo episódio inédito do nosso Cast Cardio, podcast do cardiologista e da cardiologia em si. Hoje temos uma integrante nova no grupo, que vai fazer parte conosco a partir de hoje, todas as semanas aí. Doutora Rafaela, por favor, se apresente aí, doutora. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? E é uma honra fazer parte dessa equipe aqui super competente. Bom, meu nome é Rafaele, eu sou médica cardiologista, né? Cardiologista clínica, formada pelo Hospital do Coração. Hoje eu atuo no tratamento dos pacientes, tanto na parte de prevenção quanto de tratamento das doenças em si, acompanhando os pacientes internados, né, fazendo tanto a parte da cardiologia clínica geral, quanto pré, intra e pós-operatório de cirurgias cardíacas. E eu faço parte também do grupo de urgência e emergência do pronto-socorro do Hospital do Coração, atuando como diarista. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E Rafa, nós somos residentes juntos, né? Eu, você, Rogério, todo mundo sofrendo junto. Reencontrando o Edu hoje depois de muito tempo. Quase algum tempinho, né? 2019. 2019. Isso aí. Bom, e a gente vai falar de um assunto extremamente importante, né, Rafa, hoje, que é a respeito da ECMO. Então, nós trouxemos convidados mais do que especiais hoje para estar compondo o nosso time, né? Começando pelo Giuliano Gentili, RT da Eurosets, né? Empresa responsável também, uma das empresas da ECMO, e o João Bertucces, desculpa, João. Perfusionista da Escola Paulista, né, da Unifesp. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Boa noite, doutor Eduardo, doutor Rafaele, doutor Rogério também. Gostaria de agradecer, antes de mais nada, pelo convite. É realmente um prazer poder participar aqui de um podcast especializado em cardiologia e para falar de um tema tão especial e ímpar, né? Passou a ter aí um protagonismo a partir praticamente aí da Covid, da pandemia. A gente voltou as atenções e os olhares novamente para essa tecnologia e vai ser realmente uma satisfação, uma alegria poder contribuir aqui para o debate, para a discussão. Legal. A gente que agradece, né, Rafa? Com certeza. E a ECMO é antiga, né? Muito, ao contrário do que muita gente pensa, foi desenvolvida em 1971 lá em Michigan, nos Estados Unidos. Exatamente. Então, ganhou essa notoriedade aí com a Covid-19, mas é bem antigo. O equipamento, o experimento e o uso na medicina, não é? Correto. Uma técnica e uma tecnologia associada que vem aí com 40 anos de desenvolvimento contínuo, né? Tanto em termos de materiais de fabricação como em tecnologia, né? Na última década houve um salto bastante substancial por conta dos modelos compactos e cada vez mais integrados com monitorização não invasiva, né? Então a gente deixou há muito tempo de falar somente de suporte para começar a falar de terapêutica, né? E de um suporte em escala na linha de cuidado e evolução do paciente. Sim. E conta aí pra gente, Rafa, o que é ECMO? Então, a ECMO, né, ela é um dispositivo que a gente tem, é um dispositivo de oxigenação, né, por uma membrana que a gente consegue fazer aí as trocas gasosas, né, naqueles pacientes que têm tanto uma disfunção pulmonar ou uma disfunção cardíaca ou de ambos os sistemas do nosso organismo, né, que cabem em várias situações, né? E a gente tem algumas modalidades, duas modalidades de ECMO que são mais importantes, que na parte técnica, né, a gente chama de VV ou VA, que é a veno-venosa ou veno-arterial, e aí a gente vai deixar para o nosso convidado explicar aí para o pessoal qual é a diferença dessas modalidades. Já começa pela sigla, né? ECMO, oxigenação por membrana extracorpórea. Já dá uma noção, uma ideia de como que funciona tudo isso. E a gente até comentou a função, então,
para tratar pacientes que realmente tenham algum distúrbio do sistema pulmonar ou do sistema cardiocirculatório em si, de forma grave. Lembrando que tem que ter uma indicação precisa, né, Rafa? E lembrando também que ele pode ser usado tanto na população pediátrica quanto na adulta, né? Porque às vezes fica muito restrita a população adulta, mas ela é indicada em muitos casos de criança, principalmente naquelas cardiopatias congênitas complexas. Recém-nascido entra, Rafa? Recém-nascido entra. Então não é uma exclusividade dos nossos pacientes, né? Pediatria aí pode utilizar, pode estar lançando mão da ECMO também. E como é que funciona a ECMO? Vamos lá, gente. Vamos mostrar um pouquinho, vamos conversar. Chamar o João aí que tem mais habilidade aí como perfusionista. Conta pra gente, por favor. Bom, como já foi falado anteriormente, a ECMO realmente ela foi desenvolvida, né? Mais precisamente no ano de 1971, que tem a primeira ECMO da história. Um paciente que foi um politrauma, na verdade, não era um paciente nem cardíaco e nem pulmonar, era um paciente com politrauma. Eu cheguei a ver em aulas uma foto desse ECMO, era assustador. Era assustador, eu acho que essa sala aqui não caberia o ECMO, era assustador. E isso foi o pontapé inicial, foi o tiro inicial, tá? Agora, falando um pouco aqui do ECMO no nosso meio, ele começou a ser mais presente no nosso meio aqui, especificamente no Brasil, na América Latina, no começo dos anos 2000, tá? Eu acho que o primeiro ECMO que eu instalei, que eu montei como perfusionista, que eu participei, acho que foi em 2002, se eu não estou enganado, tá? Enfim, com uma indicação muito relativa, uma indicação muito sem base ainda científica do que seria acontecer, do que era isso, entendeu? Então, a gente, na curva de aprendizado, né, a gente se fez muito ECMO sem saber mais ou menos para onde ia. Até que eu acho que, pelo menos, a Covid ensinou muito a gente, porque foram muitos ECMOs, né? Não foram... E a gente, não só nós, perfusionistas, não só médicos, não só cirurgiões, não só intensivistas, como, de uma forma geral, a enfermagem também. Tanto é que hoje você tem serviços que é a enfermagem que toca o ECMO. Então, isso foi um desenvolvimento, um aprendizado, né? Que ao longo dos anos, eu acho que hoje a gente já aprendeu a fazer ECMO de verdade. Tá? Tanto a indicação quanto a parte da condução do ECMO. E há quanto tempo, João, que você é perfusionista, lida com a ECMO? Eu sou perfusionista desde 1990, 33 anos. Tá? Com a ECMO, especificamente, o primeiro contato foi em 2002, na primeira ECMO que eu montei como perfusionista. No Hospital Você pegou bem essa chegada na América do Sul, América Latina? Foi difícil porque ninguém sabia. Tá? Tanto é que era assim, mais ou menos, até um material aí que a gente vai pôr de suporte, tá? Então, a gente, como perfusionista, você, do aprendizado, do dia a dia da circulação extracorpórea, a gente teve que se adaptar a ECMO. E é uma coisa, a condução pode ser mais ou menos o básico igual, tá? A extracorpórea é um sistema aberto, que você trabalha com reservatório venoso, né? Você trabalha com volume dependente, com nível de drenagem, não. O ECMO é um sistema fechado, você não tem reservatório. Você aspira e injeta, tanto no veno arterial quanto no veno venoso, entendeu? Então, foi esse aprendizado ao longo dos anos que a gente foi adaptando a nossa rotina do dia a dia com a circulação extracorpórea, a nossa experiência com circulação extracorpórea e mais a ajuda das empresas, né, que nos forneceram cursos, nos forneceram, que nem eu tenho o treinamento da Elso, que eu fiz em 2018, que eu tive a oportunidade de fazer. Então, essa abertura foi muito importante para a gente. E o legal, né, Rafa, quando o João fala, assim, as indicações no passado, mas a gente vê, às vezes, no dia a dia, no UTIs, a gente está passando visita, discutindo o caso,
Então, só um... Com certeza. Pegando um gancho que você está falando, as indicações eram basicamente pacientes que não saíam de circulação extracorpórea na sala de cirurgia. Isso era o que a gente tinha de ECMO. Tinha de ECMO. Um ou outro paciente que um choque cardiogênico, tá? A indicação do veno-venoso, ele começou a partir da cirurgia bariátrica. Começou a se ter muito problema, tem muita SARA com paciente pós-cirurgia bariátrica. Então, foi algumas indicações, mas o que se tinha de ECMO era basicamente paciente que não saía de SEC na cirurgia convencional, se tentava por um suporte para pelo menos ver a reação no paciente, né? E esse é o pior ECMO que existe. O Juliano pode falar que é a pior situação de um paciente em ECMO. De modo geral, né, por definição, a ECMO pós-cardiotomia, né, que é a ECMO em que a gente lança mão como medida de estender a vida ou a sobrevida daquele paciente que não teve um desfecho no procedimento cirúrgico como planejado, talvez o pontapé inicial, principalmente para nós aqui no Brasil, na América Latina, talvez, a despeito de alguns serviços serem mais avançados, né, terem tido contato mais cedo, né, com a ECMO, mas é interessante notar o porquê que, inclusive, o perfusionista se tornou também protagonista, junto com a equipe médica, na instalação e no manejo da ECMO, porque no Brasil a gente traz a ECMO do centro cirúrgico. A ECMO ela começa a ganhar espaço a partir desse tipo de contexto. No momento em que a gente entende que a gente tem uma circulação extracorpórea, que é um tipo de tecnologia de uso transitório, que não eventualmente surte efeito, a gente passa para uma tecnologia de uso prolongado e a gente começa a ter desfecho e começa a evoluir a linha de cuidado, isto é, a gente consegue suportar o paciente, eventualmente dar tempo àquele paciente para uma recuperação ou para migrar para um outro tipo de cuidado, aí, não medicamentoso, mas ainda com algum tipo de suporte, aí a gente começa a realmente ampliar os horizontes e o alcance desse tipo de tecnologia, né? Então, pós-cardiotomia, acho que grande parte da início da década de 2000, né? Depois o choque cardiogênico. Sim. E aí começou a gente realmente a ter desafio clínico do ponto de vista de terapia intensiva. Porque aí a gente começa a falar de resgate, né? De resgate do paciente chocado, aquele paciente que Intermax 1, né? Aquele paciente que desceu e a gente precisa trazer ele de volta, estabilizar e eventualmente evoluir, né? Para ter um melhor desfecho. Isso só foi possível, e eu quero aproveitar para fazer esse gancho também, porque a gente conseguiu também ter uma tecnologia associada que permitiu a gente evoluir da saída do centro cirúrgico para uma conduta mais assertiva dentro do contexto de terapia intensiva. Porque a gente passou a ter também materiais mais compactos, menores e mais eficazes, né? Então, a gente pode falar daqui um pouquinho sobre esses tipos de materiais, mas não haveria a ECMO no contexto da terapia intensiva se a gente não tivesse esse grau, né, de qualidade e confiabilidade. O João, naturalmente, eu sei, né, o João foi o meu mentor, eu preciso dizer, um dos meus professores. Sou perfusionista também de formação e fui aluno da Escola Paulista na minha especialização. Na década de 2000 a gente tinha outros tipos de tecnologia e eram realmente muito desafiadoras. Lidar com outros tipos de produto, outros tipos de dispositivos até chegar ao que a gente tem hoje, né? E acho que é legal mostrar um pouquinho, né, Rafa? Com certeza. Mostrar pra gente aí como é que o aparelho em si, falar um pouquinho, Juliano, por favor. Bom, mostrar pro pessoal que está acompanhando, né, Rafa? A Rafa já está acostumada, né, Rafa? A gente costuma ver bastante paciente, né? E essa questão do perfusionista é importante enfatizar porque, assim, é um dispositivo que tem, olhando pela explicação, parece ser uma coisa simples, mas não é. É extremamente complexa, né? Pensando que o paciente que tem uma indicação de ECMO já é um paciente que é um paciente extremamente grave,
né? E uma equipe multidisciplinar, ela é imprescindível, porque se eu não tiver um perfusionista que entende do que está fazendo, uma UTI que tem médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que tem experiência em acompanhar pacientes graves em ECMO, não funciona. Então, é importante enfatizar essa questão da equipe multiprofissional. Isso, inclusive, é tópico de guideline, né? Quando se trata de ECMO hoje, equipe multidisciplinar é sine qua non para estabelecer um serviço de suporte circulatório ou ECMO. É fundamental que também nessas definições, dentro de um time de ECMO, tenha a definição dos papéis para os profissionais médicos e não médicos, porque numa ECMO não existe Dr. House, né? A decisão tem que ser compartilhada. Sim. Toda decisão e a conduta, quando se trata de ECMO, precisa ser pensada dentro de um contexto mais amplo, né? Então, multidisciplinar sobretudo. E é importante também entender que ECMO não é terapia. Isso que é legal, Juliano. Exato. Desculpa te cortar. Pois não. Porque muitas vezes na Covid mesmo, na pandemia, você via, vamos instalar ECMO. Eu falei, gente, ECMO tem critério, tem indicação precisa e não é terapia definitiva. Isso aqui é uma ponte para dar tempo do organismo do paciente recuperar o pulmão, seja lá o que for, o choque cardiogênico, recuperar o sistema cardiocirculatório, mas não é que vai colocar aqui. Às vezes até os familiares induziam, né? Porque via no noticiário, via alguma coisa, mas não é terapia definitiva. Isso é legal deixar claro. Exatamente. Então, a gente lida muito com indicações relativas e indicações absolutas, contraindicações relativas e contraindicações absolutas. E nesse contexto, a ECMO sempre vai ter o papel de suporte. E aí é preciso pensar qual é o próximo passo. A gente instalou a ECMO, ok. É uma ponte para decisão, é uma ponte para ponte, é uma ponte para transplante. Então, é importante que o serviço que começa a estabelecer esse nível de assistência tenha, né, na conta que esse paciente ele vai precisar evoluir na linha de cuidado, né? Então, assim, mais especificamente sobre materiais e dispositivos disponíveis no Brasil, vamos pela definição, se vocês me permitem, né? Por favor. Só antes do Juliano começar, só por experiência própria, tá? Voltando um pouco da assistência mesmo, na Covid, né, que teve essa explosão, esse boom de ECMO, a gente trabalhou muito, tá? E vários hospitais adotaram a medida de ter uma equipe de perfusionistas, tá? 24 horas de plantão dentro da unidade. E isso foi significativo para a mudança de resultado, tá? Isso foi uma evolução, tanto é que a gente chegou a níveis, pelo menos na onde que a gente teve 24 horas um perfusionista responsável, a gente chegou a níveis de decanulação de mais de 60% e alta hospitalar em torno de 50%. Isso é um resultado que foi altamente na expressivo. média. Então, desculpa, só cortando. Não, perfeitamente, João. Assim, acho que isso depois até pode ser aprofundado, né? O resultado só não foi melhor, e a estatística da ELSO Brasil, se eu não me engano, mostra isso, porque houve muito centro não especializado aplicando o ECMO. Justamente, isso aí aconteceu muito. Esse tal do ECMO Mambebe, que a gente, o plantonista, o médico, ele ouviu falar, o paciente está mal, vamos pôr um ECMO, achando que... E vendia essa ideia para a família, achando que... Aí você chegava na unidade, você via que não tinha a mínima condições de você ter um ECMO naquela unidade. Sim. Perfeito. Bom, falar um pouquinho do material. Oxigenação por membrana extracorpórea, por definição, requer que haja uma membrana. Né? E esse aqui é o oxigenador de membrana, que realiza a troca gasosa e a permutação térmica. Então, com esse dispositivo, a gente tem a difusão do oxigênio, a extração do gás carbônico e a manutenção da temperatura. Né? Ao longo do tempo, o oxigenador ele foi evoluindo. Então, hoje, um oxigenador, para ser considerado seguro e eficaz, ele deve ter o menor volume de prime possível para a gente garantir menos hemodiluição. Tá? Ele deve ter
uma superfície estranha, vamos dizer assim. Os materiais devem ter uma uniformidade, então os produtos são tratados com um tipo de revestimento antiagregante para diminuir o consumo de fator de coagulação, de plaquetas, sobretudo. Tá? E a gente vai utilizar sempre um tipo de polímero aqui para fazer a difusão, que é o polimetilpenteno. O polimetilpenteno é o filamento de fibra oca. Aqui eu tenho a membrana em recorte. Aqui, não sei se dá para ver, né? Aqui eu tenho um filamento. Esse tipo de oxigenador aqui, por exemplo, o nosso oxigenador Alone ECMO, ele tem no núcleo o permutador de calor que é em aço inoxidável. Então é esse elemento aqui que garante a manutenção térmica. Se necessário arrefecer, a gente vai arrefecer, né, 35 graus. Se necessário a gente manter a normotermia, a gente vai subir a temperatura. E aqui, né, nessa posição, a gente tem os filamentos de fibra oca de polimetilpenteno que formam a trama, e essas tramas formam a membrana. Tá? Então, a gente vai fazer a difusão do gás top-down. Então, entra oxigênio, sai gás carbônico. Então, em cenário de hipoxemia refratária, a gente vai fazer a difusão do oxigênio e, teoricamente, um oxigenador, para ser considerado bom, ele deve ter essas características que eu mencionei, de hemodiluição, biocompatibilidade e tratamento às superfícies estranhas em nível ótimo. Tá? Para que a gente possa garantir tempo prolongado de uso. Hoje, os oxigenadores de ECMO, em geral, têm certificação para no mínimo 5 dias. Então, tem oxigenadores para 5 dias, 14 dias, 30 dias. Essa é uma certificação que as fabricantes dão, não tem relação direta com durabilidade, mas é uma certificação obtida a partir de ensaios controlados e que garante aí um tempo de terapêutica para o suporte. Tá? Porém, só a membrana, com essa quantidade de materiais aqui, não é possível a gente estabelecer um suporte. Para isso, a gente vai precisar de uma bomba centrífuga. Aqui, a gente tem uma bomba centrífuga de terceira geração. Então, a gente tem uma bomba de primeira, uma bomba de segunda. São bombas que utilizam o mesmo princípio, ou mecanismo de ação, né, melhor dizendo, que toda bomba centrífuga é pré-carga dependente, pós-carga sensível. Ela é uma centrífuga, ela gira em torno de um eixo. A diferença é que na primeira e na segunda geração a gente tem bombas de vórtex. Então, elas têm algum grau de aquecimento e algum grau de trauma, porque elas têm eixo, porque elas têm ponto de estagnação. Aqui nós temos uma bomba de terceira geração. Uma bomba que não tem eixo físico, não tem ponto de estagnação. O atrito é reduzido, combinado a uma superfície tratada, a gente vai ter também redução de consumo de fator de coagulação e um tempo otimizado. A gente associando esse tipo de dispositivo a esse tipo de oxigenador, a gente espera que haja menos trauma, menos agressão endotélio durante a permanência e a instalação da ECMO. Né? Então, esses dois são os elementos principais. E o grau de eficácia vai depender muito da combinação dessas tecnologias. Tá? Se uma bomba de segunda ou de terceira, se uma membrana de baixo prime ou capacidade de difusão de gás alta ou baixa. Tá? Eu queria aproveitar, falando em tecnologia, lembrar que a gente também pode utilizar membranas para o tratamento da hipercapnia. Tá? Nesse contexto, essas membranas vão ser desprovidas de núcleo, como esta, para permutação térmica. A gente não vai ter isso. Então, a gente vai ter menos atrito ainda. Então, a gente dispensa, em geral, a bomba centrífuga e a gente faz, em geral, a circulação utilizando a própria pressão sistêmica ou a diálise. A gente liga a membrana na diálise e a gente tem um dispositivo para remoção de CO2 em hipercapnia. Então, é um outro cenário que se abre e tem agora surgido cada vez mais dentro do contexto da terapia intensiva. Então, a gente pode utilizar uma ECMO VV, né, venovenosa, para suporte pulmonar em tratamento ou em apoio ao tratamento da hipoxemia refratária. A gente pode usar no contexto cardiopulmonar para um suporte ventricular combinado, né, ou sem bomba, a gente pode utilizar lá no suporte à hipercapnia, né, de fato.
Em linhas gerais, em termos de tecnologia, é isso. A gente vai usar esses componentes com um conjunto de tubos, né, para que faça a ligação do circuito, e as cânulas que vão fazer o acesso direto ao paciente. Essas cânulas vão poder estar conectadas a um sítio periférico ou a um sítio central, a depender da modalidade, né, de ECMO. Tá? É importante se dizer que todos esses materiais plásticos de grau médico vão ter um tratamento, um revestimento, para a gente diminuir a agressão e o trauma e a resposta inflamatória, sobretudo. Aqui a gente usa fosforilucolina, que é um tipo de tratamento ou substância hidrofílica. Tá? Ele vai mimetizar o endotélio e vai atenuar, portanto, a resposta inflamatória. Legal, né, Rafa? Muito bom. Então, assim, resumidamente, só para a gente deixar mais didático, as indicações de ECMO, então, em geral, nos casos das hipoxemias refratárias, né, que nas suas inúmeras modalidades, né, e naqueles pacientes com a insuficiência cardíaca e avançada, em estados mais graves, isso contempla paciente pós-infarto, isso contempla paciente com arritmia refratária, isso contempla os casos das miocardites, que são aquelas inflamações dos músculos cardíacos, né, que o paciente evolui com disfunção ventricular grave. E ressaltando que pode ser uma ponte aí, né, para outras modalidades, como o João especificou para a gente. Ele pode ser uma ponte ou para um dispositivo de longa permanência, que hoje em dia a gente tem visto crescer o número do uso de HeartMate, né, que a gente pode trazer aí numa outra conversa. E também uma ponte para transplante, né, tanto da parte pulmonar quanto da parte cardíaca. Né? Então, só para a gente ressaltar aí E, doutora Rafaela, se me permite, tem um contexto novo, inclusive de atuação, até para o perfusionista. Na Europa isso tem acontecido com frequência. Só durante a pandemia, isso é um dado estatístico que a Sociedade de Cardiologia, se eu não me engano, e a Sociedade Europeia de Cirurgia Cardiotorácica demonstraram, a ECMO teve um crescimento, ECMO VA, teve um crescimento de 7% no contexto do suporte de retaguarda na hemodinâmica. Porque cada vez mais os procedimentos estão minimamente invasivos e a gente está baixando o grau digamos assim, complexidade na utilização de dispositivos ali. Então, a gente lidar com angioplastias graves, por exemplo, ou complexas, e pacientes que são menos graves do que eram, hoje tem, principalmente no centro já especializado, tem tido a ECMO como retaguarda. Né? A gente não vai pensar em descer ou subir o paciente para um centro cirúrgico pensando na circulação corpórea, a gente pode pensar na ECMO. A ECMO compacta está disponível, é uma canulação que vai dar suporte para o time de intervenção ali, eventualmente ter um desfecho melhor ou, se não, dar tempo para aquele paciente poder depois ter um tratamento adequado, né? Então, assim, até a gente discute muito isso no contexto da Sociedade Brasileira de Circulação Extracorpórea, né? Para onde vai o perfusionista, né, João? Uhum. E ainda tem muito para fazer, né? Ainda tem muito para fazer. E a ECMO, no contexto da retaguarda, né, da hemodinâmica e no CPR, né, também, que é um capítulo à parte, aí a gente ainda no Brasil está engateando, mas são talvez aí possíveis caminhos, né, para o futuro. Você, hoje em dia, você tem outros procedimentos que já são utilizados, o ECMO, só para suporte do procedimento. Que nem hoje, uma boa parte de cirurgia de traqueia é feita com o paciente em ECMO. Uhum. Tá? Para quê? Te dá uma tranquilidade, o anestesista pode parar de ventilar um paciente que você está com o paciente em ECMO oxigenando. Então, assim, está aumentando esse leque de indicação, de utilização da ECMO. Por isso que é importante a gente estar bem atualizado aí em relação ao tema, né? Com certeza. Edu, acho que a gente poderia chamar nosso colega especialista em ECMO, né? Doutor José Rogério. José Rogério. Para dar sua contribuição. Perguntas importantes para ele. Bom, então me despeça aqui, doutor Rogério, por favor. Juliano, muito obrigado. Muito obrigada. Prazer foi meu, prazer foi todo meu. Obrigado. Chega mais aí, Zé.
E aí, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Então vamos lá, Eduardo. Rogerinho, o negócio é o seguinte, a gente ficou falando aqui de indicação, né, Rafa? Mas existe contraindicação para utilizar a ECMO? A ECMO, como todos falaram, é um dispositivo que cresceu muito com o advento da Covid-19, né, no Brasil. Muitos centros sem experiência, sem capacitação e sem uma equipe multiprofissional treinada. A ECMO acaba sendo, esse capítulo, uma contraindicação. Né? Se eu não tenho uma equipe treinada, capacitada, e quando eu falo equipe, não estou falando só do médico. Estou falando do médico, estou falando do enfermeiro, estou falando do técnico, estou falando se tem ou não um perfusionista, né, presente ali 24 horas. A ausência desse time já é uma contraindicação, na minha opinião, para se instalar uma ECMO. Porque a ECMO, quando muito bem indicada, pode trazer com certeza, né, com absoluta certeza, segurança e uma chance de sobrevivência para um paciente que já está muito grave. Porque todo paciente que vai para uma ECMO, ele vai como uma ponte para transplante, como uma ponte para recuperação, né, por exemplo, uma miocardite, uma insuficiência cardíaca aguda periparto, né, no caso da ECMO VV, uma ponte de suporte para recuperação, no caso de um pulmão complicado, de um tromboembolismo pulmonar, etc. Então, você precisa ter esse time. Na minha opinião, a ausência desse time já é uma contraindicação, porque as complicações da ECMO são muitas, né? E hoje, a gente vê cada vez mais hospitais pequenos, com equipe despreparada, canulando o paciente de qualquer jeito. E isso até é ruim, do ponto de vista técnico e de guideline, porque isso acaba trazendo uma face negativa para esse dispositivo. Quando você pega os dados ali de coleta, a mortalidade da ECMO é 70%, é 80%, é 60%. Por que será? Porque estamos utilizando um dispositivo que é muito bom, que pode trazer e traz uma chance importante de sobrevida para os pacientes que já estão muito graves, né? Na grande maioria das vezes é a única chance de sobrevivência desses pacientes, e você acaba queimando o dispositivo de uma forma, vamos dizer assim, abre aspas, né? Com uma indicação não tão importante. E tem, Rafa, alguma doença, alguma comorbidade que contraindique o uso da ECMO? Tem sim. Lembrando que para o paciente ser colocado em ECMO, ele precisa de um preparo aí, que em geral ele precisa de uma anticoagulação por conta de todo esse sistema. Então, naqueles pacientes que estão com alguma coagulopatia grave, com sangramento ativo, que não está controlado, naqueles pacientes com mau prognóstico, por exemplo, pacientes neoplásicos em fase terminal, né? Pacientes com mau prognóstico neurológico, né? Em processo de morte encefálica. Então, nesses casos, não é indicado ECMO, né? Lembrando que a indicação tem que ser individualizada. E é muito importante ressaltar que acho que até o João falou, que a indicação da ECMO nunca é só do médico. Acho que toda a equipe tem que participar, inclusive o paciente e seus familiares. Né? Nós temos hoje uma equipe que viaja o Brasil todo, canulando e trazendo pacientes para centros de excelência. Né? Então, hoje, a gente aqui em São Paulo, nos hospitais que nós trabalhamos, nós conseguimos ir para qualquer lugar do Brasil e transportar um paciente para São Paulo para deixá-lo em um centro de referência com uma equipe como essa que eu citei. E quando a gente chega nesses pequenos centros, né, muitos deles, não, a gente já colocou ECMO aqui, a gente já passou ECMO aqui. Mas quando você vai ver a capacitação especial técnica, né, eu acho que todo mundo que trabalha com ECMO teria que ter uma certificação, assim como nós temos pela ELSO em especial, mas tem outras certificadoras aí, mas eu sou certificado pela ELSO, sou especialista em ECMO pela ELSO. Então, você faz esse curso, você aprende na teoria, você aprende na prática, você pratica no dia todo. O dia todo ali, com vários casos que a gente acaba, no decorrer da vida, aí aprendendo, né? E para o pessoal que não tem experiência, Rogério, quando você fala canular, explica para o pessoal o que é e se qualquer médico pode fazer isso, ou tem que chamar um cirurgião, como é que é isso? A ECMO, como falaram anteriormente, nós temos a ECMO periférica e a ECMO central. Né? A ECMO central tem que abrir o tórax. Nesses casos, o cirurgião ele é a peça fundamental aí na canulação. A ECMO periférica, não. Qualquer especialista bem treinado pode canular o paciente.
tanto a ECMO VV, que é a ECMO que é canulada apenas 2 veias, normalmente uma veia do pescoço e uma veia da perna, né? Ou a ECMO VA, que aí você canula uma veia da perna e a outra artéria da perna, né? São canulações periféricas, é uma canulação menos complexa. Então, nesses casos, uma pessoa bem treinada pode fazer. Mas é sempre bom você ter a pessoa, vamos dizer assim, mais capacitada para fazer isso. Né? Quem fez 2, 3, 4 canulações, na minha opinião, não é uma pessoa suficientemente capacitada para fazer um trabalho tão complexo. E quando a gente fala canulação, nós estamos falando de instalação, né? De instalação da ECMO no paciente, de colocar esse dispositivo para funcionar no paciente. E aí vem todo o processo de complicações, que é algo assim que com certeza falaríamos dias, das complicações relacionadas ao próprio dispositivo e das complicações relacionadas ao paciente. Você vê que você coloca um dispositivo no paciente e esse dispositivo pode ter uma complicação. O dispositivo pode, por exemplo, acidentalmente escapar uma torneirinha ali que fica. Esse dispositivo pode soltar da perna do paciente. Esse dispositivo pode trombosar, que é essa membrana encher de coágulo. Então, são múltiplas as complicações. Por isso, a equipe tem que ser o papel fundamental. Treinada. Se você tem uma equipe treinada, você tem sucesso. Se você não tem uma equipe treinada, não adianta a melhor indicação. Olha, esse caso aqui é um paciente de 30 anos de idade, ciência cardíaca aguda, fez uma ressonância, uma miocardite. Caso ideal. Aí você canula o paciente. Mas aí você não tem uma equipe para tocar a ECMO do cara. Não adianta. Isso é legal. Isso é legal falar, porque assim, não é qualquer médico que está preparado para manusear, né? Não é simples. Né? Porque... Não é só colocar lá e está resolvido. Não é colocar, é simplesmente colocar lá e deixar, né? Esse paciente vai ficar praticamente imóvel na cama, né? Sedado. Muitas vezes, sedado é o paciente em coma, induzido. Muitas vezes bloqueado, que é quando o paciente recebe um tipo de medicação que a musculatura relaxa 100%. Né? Intubado, né? Ou seja, a expertise do médico, do intensivista que está cuidando desse paciente, é complicado, porque é um paciente muito grave, que está com disfunção na grande maioria das vezes, está com o fígado ruim, está com o coração ruim, está com o rim que já não funciona direito. Muitas vezes o cara está com a ECMO, está com uma máquina de hemodiálise do lado, está com um ventilador do lado. Ou seja, a complexidade ela é tamanha que necessita uma equipe multiprofissional treinada, capacitada. Aí, acho que o centro precisa ter uma experiência aí de pelo menos umas 4 a 5 canulações por ano, para dizer assim, não, esse centro é um centro habilitado, né, João? É um centro que tem experiência. Sim. Isso é fundamental. Se você não tiver uma equipe habilitada, cada um com sua função, mesmo sabendo tudo o que está acontecendo, não só a gente, não só o médico, não só o perfusionista, a enfermagem tem que estar inteirada. Que vai estar manuseando ali no dia a dia dentro da UTI, né? Na verdade, como que ficou mais ou menos dividido esse papel na pandemia, que a gente tinha um perfusionista 24 horas. A enfermagem cuidava do paciente, o perfusionista do médico e o perfusionista da máquina, justamente, do sistema, né? Isso que o Dr. Rogério falou é uma coisa muito interessante, porque assim, nós temos um treinamento, temos uma formação para você ver se uma bomba ela já não está mais... você começa a formar grumos de coágulo na bomba, está na hora de trocar. Se a membrana já está fadigando, se ela já tem um aumento, um diferencial de pressão pré e pós-membrana, que é o que a gente se baseia para a durabilidade da membrana, entendeu? Se uma canulação, às vezes, ela não está bem canulado, a gente percebe no fluxo da ECMO, fala, olha, a gente sugere, não que a gente resolve. Sim. Chega para o responsável da UTI e fala, olha, acho que precisa dar uma mexida nessa cânula, que ela não está injetando bem ou não está drenando bem. A gente hoje, com a formação que a gente tem, com a experiência, a gente, pelo raio-x do paciente, você consegue ver se, principalmente no veno venoso, se não está chuntando, se está muito próximo, pelas coletas de gaso, tanto arterial quanto venosa. Tá? Então, assim, eu acho que cada um no seu papel e a coisa funciona. Muito bem. E para quem não tem experiência, que está acompanhando a gente, o legal é deixar claro, a Rafa falou bem, a gente está falando de um paciente super grave, em ambiente de unidade de terapia intensiva. Disfunção de múltiplos órgãos. Esse cara está sedado, esse cara está entubado, esse cara pode estar recebendo dieta, seja lá parenteral, interal, e tem os cuidados que a Rafa falou bem. Existe
uma prevenção, uma profilaxia que nós fazemos para evitar a formação de êmbolo, de tudo isso dentro Sim, do... mas isso você tem o desgaste natural, certo? Sim. Você tem isso aqui, a membrana ela tem a vida útil. Então, por mais que a gente, você vê a que ponto chegou a nossa experiência, a gente chegou a fazer ECMO, porque esses pacientes de Covid, às vezes começavam a sangrar pela canulação, sangravam pelo nariz, sangravam por tudo quanto é lugar, e você ficava desesperado. Você fala, poxa, eu estou com um dispositivo, uma assistência, que eu tenho que manter um nível de anticoagulação. Mas chegamos ao ponto de tirar a anticoagulação, deixar o paciente com dias sem anticoagulação. Entendeu? Então, isso depende do manuseio do perfusionista para adaptar a performance do material que você tem em mãos. E a durabilidade é de cada paciente. A gente chegou a ter pacientes, porque foi uma época que a gente faltou, o Juliano, ele pode... faltou material no mercado, de tanta demanda de uso. Você lembra disso? Membrana faltava. Isso. Então, assim, a gente fazia uma avaliação, a enfermagem, o médico responsável pelo paciente ou pela unidade, e nós, os perfusionistas, olha, na verdade, essa membrana precisaria ser trocada, mas da falta de outra, acho que ela aguenta mais um pouquinho ainda. E a gente explorava ao máximo, com todo o conhecimento de toda uma equipe, o dispositivo para durabilidade. Isso é fundamental. O paciente grave, ele é extremamente dinâmico, né? O paciente na ECMO. Então, nesse momento ele está de um jeito, daqui uma hora ele está de um jeito completamente diferente. Sim. Então, assim, a função ali não é só a questão da inspeção visual, que é extremamente importante, que a gente consegue ver, você falou o fluxo, a questão da coagulação, mas também ele requer uma série de exames laboratoriais e avaliação clínica recorrente ao longo do dia, né? Sim. Então, enfatizando aí o que a gente já deixou bem claro, que não tem como fazer ECMO se não tiver uma equipe multidisciplinar experiente em relação ao dispositivo, né? Sim. A assistência. Eu acho que isso é uma mensagem tão importante, porque isso é uma opinião pessoal minha, que a equipe multiprofissional, e não só na ECMO, eu acho que com todos os dispositivos de assistência hoje, precisa ter essa equipe multiprofissional. Eu acho que a mensagem importante, eu acho que não só para o médico que trabalha na terapia intensiva, mas como o médico do PS, o médico do centro cirúrgico, o médico cirurgião geral, o gastro, todo mundo, e a população. Eu acho que a população tem que saber que existe um equipamento, que existe hoje possibilidades de você oferecer algo a mais para aquele paciente que está lá na UTI, chocado quer dizer que a pressão está baixa, os remédios que ele está recebendo. Não consegue bombear sangue em quantidade suficiente para nutrir o organismo. Já está com múltiplas drogas, né? Vasoativas. O pulmão não funciona e que após uma avaliação multiprofissional, né, se indicado, esse dispositivo pode salvar essa vida, se for bem indicado. E no tempo certo, né, Rogério? Isso é algo muito importante, porque a gente recebe muito chamado, Edu, e quando a gente vai ver, é um paciente que já está assim, num estágio muito avançado já, num pré-morte aí já, uma disfunção de múltiplos órgãos, né, com impossibilidade aí já de recuperação. Então, hoje, acho que os médicos que trabalham em especial na terapia intensiva têm que estar bem atento a isso. E, assim, nós tivemos um caso, lembra, Rogério, na Beneficência Portuguesa, em São Paulo, era até um pai de colega médico nosso, e até foi questionado, era um Covid grave, ele foi estubado, saiu, fez uma pneumonia, teve falha de estubação, voltou para o tubo, e aí a coisa desandou muito e chegou um momento que a família questionou e falou, olha, infelizmente aqui já tinha comprometido muito o pulmão, tinha até chegaram a avaliar depois transplante, já tinha contraindicação, mas às vezes é isso, né? A questão do timing, né? O timing é muito importante, né, Edu? Porque a partir de instalado uma disfunção de múltiplos órgãos e do tempo que isso já levou, é irreversível. Sim. E a ECMO, na grande maioria dos casos hoje, em se tratando de doença cardiovascular, ela é uma ponte para a recuperação. Ou uma ponte para ponte, que, por exemplo, um paciente que só tem uma disfunção cardiovascular, e aí eu vou botar essa ECMO, que é uma ECMO, você consegue buscar um paciente lá no interior do Pará. Você consegue buscar lá. Ir lá no hospitalzinho lá, qualquer do Pará, você vai com uma ECMO
um dispositivo mais portátil, canula perifericamente esse cara, bota no avião e traz ele para São Paulo. Aí esse cara não tem indicação de transplante por fator idade, por qualquer outra contraindicação. Aí esse cara tem a possibilidade, por exemplo, de indicar um HeartMate para ele. Isso é uma possibilidade, ponte para ponte. Ponte para recuperação é uma outra possibilidade. Agora, se esse paciente já está com disfunção de múltiplos órgãos, já fica muito complicado. E transplante, hoje a gente sabe que é complicado, que é difícil, a oferta de órgão é muito baixa. Sim. E o paciente que já está em ECMO e ir para um transplante, os casos já tem que ser bem individualizados e muito bem avaliados. Transplante também tem que ser muito bem conversado, paciente, família, porque a gente brinca, é trocar uma doença por outra. Né? Não é simplesmente, vou transplantar um coração e está resolvido. Então, acho que a população ter essa ciência, essa consciência, existe um equipamento que pode salvar vidas. Acho que o povo tem que saber disso. Né? Eu acho que a intenção nossa é falar isso. É falar que o povo precisa saber que existe esse tipo de coisa. E que isso pode salvar e pode ser a diferença entre a vida e a morte. A gente tem paciente que ficou 40 dias em ECMO, 60 dias em ECMO, 70 dias em ECMO e hoje está jogando bola. Pessoas jovens que têm uma vida toda pela frente. Né? Só que não é o que a gente vê nos pequenos centros aí dos interiores. O cara nem sabe que existe isso, meu Deus do céu. Uma possibilidade de um negócio que pode suportar, que pode dar força para o coração do cara, que pode substituir temporariamente o coração ou o pulmão dele, entendeu? E o Juliano falou isso muito bem. O Juliano, quando coloca aqui que assim, a galera no meio médico, população em geral começou a ter ciência da ECMO, consciência com a pandemia. Isso é verdade total. O caso mais ilustrativo, o do Paulo Gustavo, né? Sim. Eu acho que isso deu uma notoriedade que ninguém nem imaginava que existia. Ver o nome no noticiário, o que é isso? Exatamente, ver na Globo lá, olha, o Paulo Gustavo está sendo submetido a uma terapia, ao ECMO, mostraram até como que foi isso. O pulmão artificial, né? Isso. E como é que foi, Rogério, na pandemia? Você tem alguma... Nós tivemos muitas experiências na pandemia, né, Edu? Infelizmente, recebíamos muito chamado, mas muitas vezes a gente não tinha nem hospital. Ou seja, havia falta de vagas. A gente podia... Quantos chamados eu não recebi do interior de Rondônia, Amazonas, Aracaju? Só que a gente não tinha nem como trazer esse paciente porque não tinha vaga no hospital. Muito menos membrana, muito menos dispositivo, porque assim... Rondônia, hospitais de pequeno porte, sem experiência nenhuma, estavam canulando o paciente. Não, eu digo é que em hospital, os hospitais que nós trabalhamos aqui são centros grandes. Você tinha que torcer para a membrana aguentar ali mais 3, 4 dias, porque era previsão de comprar, de conseguir, não tinha no mercado. O que chegamos a fazer, o Juliano está aí, um paciente muito grave, não tinha membrana de ECMO, a gente estralava uma membrana convencional de extracorpórea, tá? Porque tem uma diferença, tá? O princípio da membrana da extracorpórea convencional numa cirurgia cardíaca é o mesmo funcionamento. É um princípio de oxigenação que funciona muito bem explicado pelo Juliano, só que o material é diferente. Essa membrana é de polimetilpenteno. É uma membrana que ela é feita para ter uma durabilidade de dias. A de extracorpórea convencional é uma membrana de polipropileno. Ela é feita para aguentar horas, né? Então, o que a gente chegou a fazer? A instalar uma membrana de SEC convencional. SEC é a circulação extracorpórea. Uma membrana de extracorpórea convencional e, se durante o dia trocar uma ou duas membranas, até a gente conseguir uma membrana de ECMO e se trocar, converter por uma membrana, para um ECMO de verdade de longa assistência, de longa duração. Bom, mas eu acho que é isso aí, gente. Eu acho que esse bate-papo aqui, né? Isso aqui não é uma reunião científica, isso aqui é mais um bate-papo. Nem aula, mesmo, né, Rogério? Nem aula, né? Tanto que a gente falou bem superficialmente aqui o que é a ECMO, né? Tanto a ECMO que serve só para pulmão, como a ECMO que serve para coração e pulmão, né? Existem esses dois dispositivos, as indicações de cada uma delas. Então, é importante que o médico que esteja assistindo o paciente, ou seja, o médico que esteja cuidando desse paciente, é quem vai avaliar a indicação, juntamente com uma equipe multiprofissional. Acho que isso é bem importante que a população saiba disso. É importante que os médicos, que os enfermeiros, que os técnicos, que o povo saiba que existem esses dispositivos e que existem centros hoje no Brasil com grande experiência, inclusive hoje de ECMO até
em CPI, né? Que a gente já viu aí alguns casos, tivemos recentemente casos aí de ECMO na PCR com sucesso. Sim. Né? Então, mas precisa ter um centro, precisa ter equipe, precisa ter bala na agulha. Senão não vai não, senão a ECMO não vai ajudar. E o time da indicação. Sem dúvida. Que é essencial. E contar, hoje a população pode contar aí que hoje nos grandes centros, pintou um paciente no Ceará, a gente busca. Pintou na Rondônia, a gente vai lá no Acre, a gente vai lá no meio do Rio Amazonas, a gente busca. Lá em Cuiabá, na minha terra, a gente busca também. A gente vai lá aonde pintar, a gente pega um avião aqui, vai de helicóptero de algum lugar, barco, mas a gente busca e traz para um centro de referência. Né? Que aí aqui o paciente vai ter mais chance. Não é desprezando, né, os médicos que trabalham nesses centros. Mas se você não tem o contato diário, não tem jeito. O negócio complica. E quando complica, né, João? Complica para complicar mesmo. Eu acho que esse é o take-home message, né? Que o João falou muito bem, não é simplesmente instalar. Sim. Esse é acho que é o ponto alto da discussão, do bate-papo, que eu acho que tem que levar essa mensagem para casa e fixar mesmo. É isso aí. Esse é o papel do Cast Cardio, é trazer para vocês informações de qualidades descontraída e mostrando um pouquinho aí da experiência aqui nos grandes centros aqui da capital de São Paulo, nos principais hospitais aqui com os melhores especialistas. Um abraço, gente. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado. Bem-vinda, Rafa. Muito obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite e semana que vem estamos aqui de novo. Semana que vem, episódio inédito do Cast Cardio. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Juliano. Obrigado. Let's go, cowboy.